Eu acho muito importante entendermos em que condição eu pretendo relatar o projeto de abuso do poder. Neste plenário, e eu invoco o testemunho da senadora Ana Amélia, eu fui o primeiro senador a defender as investigações da Operação Lava Jato. Lembro que a senadora Ana Amélia, tomando a palavra, disse que ela invocava o meu testemunho como paranaense e curitibano. Jamais sairia da minha mão um projeto para impedir investigações. Mas esse projeto é extremamente importante para o direito brasileiro. É uma revolução num direito velho da época da ditadura, que precisa ser modificado em benefício fundamentalmente da população mais pobre. Eu preparei um texto aqui. Está faltando o som, presidente. O que está vendo? Este projeto destina-se a coibir o abuso de autoridade no Brasil, atualizando leis velhas que já não funcionam. Nada nele se refere às autoridades pessoalmente dos diferentes níveis, do guarda da esquina ao magistrado de última instância, que não abusam de sua autoridade e que não usam suas prerrogativas para ferir direitos alheios. Nosso foco é o abuso, não as autoridades. Nenhuma nação poderia subsistir sem autoridades que exerçam suas funções com diligência e espírito público. Mas nenhuma nação subsiste com autoridades que esmagam o pequeno, o pobre, o negro na base de carteiradas. Não estamos fazendo uma lei especial, que seria uma lei de exceção para os tempos da Lava Jato. A Lava Jato foi uma iniciativa extraordinariamente eficaz dos promotores e do juízo de primeira instância da minha cidade de Curitiba, no combate à corrupção no Brasil. Contudo, esperamos que ela um dia acabe. Não porque acabou a corrupção, que por certo há de perdurar aqui no mundo, até que nasça o homem novo, profetizado pelo apóstolo Paulo, mas vai acabar porque os investigadores, cedo ou tarde, voltarão ao leito normal dos inquéritos e processos sem recursos espetaculosos à mídia. É a volta à normalidade. Nosso interesse não é propriamente a punição de autoridades. Nosso interesse é a proteção do fraco, perseguido pelo forte. Se esta proteção implicar em ações contra autoridades, que essas ações se façam de forma legal, pelos caminhos judiciais previstos na lei. Eu, pessoalmente, não acredito que um juiz honesto venha a ser condenado por seus pares por acusação infundada de abuso de autoridade. Ao contrário, senadores, eu tenho visto os magistrados que praticam abuso de autoridade e, não obstante, são absolvidos ou até promovidos por seus pares. É contra isto que esta lei se opõe. E, nela, nós não queremos abrir mão de nenhum aspecto razoável. Numa sessão temática promovida pela presidência do Senado, com a presença do juiz Sérgio Moro, do meu Paraná, nós discutimos esse assunto em profundidade. E eu adotei as sugestões que me foram por escrito mandadas pelo juiz, quase na sua integralidade. A única discordância é uma discordância muito simples. O Brasil não vive o sistema britânico da Common Law. O Brasil tem lei escrita e quem faz lei é o poder legislativo, somos nós. No positivismo jurídico, que já prevaleceu em determinado momento da evolução do direito, Descartes dizia: o juiz lê a lei em voz alta. Uma interpretação mecânica que acabou sendo flexibilizada pelo princípio da razoabilidade. E o princípio da razoabilidade
é exatamente o que não ultrapassa o limite permitido pelo bom senso, ou como preferiria o Papa Francisco, a reta razão. Não é possível que em determinado momento se diga, e por isso a pressão para não votarmos, que a lei deve seguir a livre interpretação do juiz. Porque se assim fosse, valeria para todo agente público, porque o juiz é um agente público, como são governadores, ordenadores de despesa, Senador e Roberto, administração pública. Sem interrompê-lo, eu peço os assessores que, por favor, desobstruam aqui, fiquem nas laterais, por favor. Se nós fôssemos aceitar que todo agente público, juízes, administradores públicos, prefeitos, seguissem a sua livre consciência na interpretação, nós não precisávamos mais de lei escrita. E não haveria mais crime de responsabilidade, não haveria mais crime de improbidade, não haveria mais crime de desvio de finalidade, porque cada administrador estaria, sem nenhuma combinação, interpretando o texto da lei fora da sua literalidade. Esta é a única discussão, e essa discussão tem que ser resolvida não com protelação, não com tibieza, mas tem que ser resolvida em favor do Poder Legislativo. Porque se nós não podemos modernizar uma lei, o que é que estamos fazendo aqui no plenário do Senado? Vamos esperar que a livre interpretação dos magistrados diga exatamente o que eles querem e podem fazer? É um erro. A common law, que é a matéria jurídica trabalhada nos Estados Unidos, ela vem de uma tradição muito antiga. Ela já é prevista por séculos de jurisprudência firmada. Não é o nosso caso. E esta única divergência e o desespero de magistrados e promotores que querem ultrapassar o limite da sua competência e o texto literal da lei, como se fossem, diversamente dos participantes de todos os poderes, uma espécie de anjos diferenciados, incapazes de cometer uma arbitrariedade ou um erro, não pode ser aceito. Nós temos que pôr limite nesse processo, e isso não tem nada a ver com a Lava Jato, rigorosamente nada. Na minha opinião, a Lava Jato tem que ser aprofundada, nós temos que livrar o sistema político brasileiro desses erros que estão se consolidando e que acabam corrompendo o sistema todo e obrigando, de certa forma, o exercício da política de modo que nós fundamentalmente não gostaríamos. Trabalhei desde o dia em que foi designado, não pelo presidente Renan, mas foi designado seguindo o apelo das lideranças dos diversos partidos. Estiveram reunidos para me pedir que assumisse essa responsabilidade. A partir daí, conversei com os principais juristas do Brasil, associações de procuradores, associações de juízes, tentando fazer um trabalho que melhorasse o direito brasileiro. E é isso que nós estamos apresentando agora. Agora, por que essa história? Por que o Senado não pode decidir? Que urgência? Não há urgência, senador Aníbal, porque qualquer coisa que aprovemos aqui vai para a Câmara. Nós vamos dar um prazo de validade. A Câmara passará por comissões, certamente vai modificar alguma coisa e essa lei voltará para o Senado. Mas o que é isso agora? A pressão do magistrado? A ameaça? O assédio no aeroporto? Faz com que nós não cumpramos o dever de vir aqui raciocinar em cima de propostas extraordinariamente importantes para a evolução do direito no Brasil. O que somos? Senadores acovardados? Com medo do quê? Devemos simplesmente pensar, por exemplo, que uma juíza no Nordeste colocou uma menina de 16 anos numa cela com 14 presos masculinos. Ela foi afastada pelo CNJ, foi reconduzida pelo Supremo Tribunal Federal e pela presidente do tribunal da sua base foi nomeada responsável pela Vara da Infância e da Juventude. Isso é um escárnio. Nós não podemos aceitar isso.
Nós não podemos ser a favor da continuidade de uma visão corporativa. Até porque, senador Aloysio, que o corporativismo não passa de uma manifestação coletiva do individualismo e do egoísmo. Corporações que querem se sobrepor à sociedade, que querem ultrapassar o texto, a literalidade do texto aprovado no Legislativo, não podem ser suportadas. Um juiz, no Rio de Janeiro, multado por um agente de trânsito, decreta a prisão da agente. E outro, punindo um pilantra da economia brasileira, certamente um pilantra, o Eike Batista, no dia seguinte passa a usar os seus automóveis de luxo como se deles fossem. Mas não é este o medo que eu tenho. A sociedade brasileira, motivada pela mídia, fica empolgada com o combate à corrupção. O Ministério Público empolgado com os seus poderes cada momento renovados. Isso acontece também com o juiz da mais remota cidade do Brasil, do mais afastado e pobre município. E, de repente, essa prepotência vira jurisprudência, ameaçando os mais pobres e os mais fracos. Eu apelo a esse Senado. Pelo menos, os líderes que pediram para mim assumir o trabalho de realizar esta revisão de um texto constitucional, de um texto legal, que existe aqui no Senado há 7 ou 8 anos. Que discutam isso. Votem a favor ou contra. Mandem para a Câmara. Mas essa recusa de discutir, porque há uma pressão corporativa, não dignifica o Senado da República. Isto é uma vergonha. E eu peço que vocês não aceitem esta esparrela, esta pressão, porque isso desvaloriza de uma forma absoluta esse Senado.